trabalho numa pizzaria. Então bora lá. Meu Deus, não liguei que eu estou com... Nossa, tá muito frio. Então eu acho que agora, ó, você entregador. Você entregadora. Ai, tem... eu tô aqui meio assim, mas nós ignoramos. Tá bom. Gente, eu já tô com meio dinheiro, assim. Um dinheirinho, meio dinheiro. Passa logo isso aqui. Nas roupas da mãe. Repara que em momentos de angústia, ou quando ela tá dormindo, o verde está sempre por perto. Eu tô desse jeito, minha skin original. Então bora, gente. Eu vou ser uma entregadora. E um detalhe bacana sobre esse E, gente, tem ninguém fazendo pizzas, né? essas duas cores são opostas, ou seja, através Tem do um próprio que conceito da pegar psicologia das cores, o diretor está nos passando uma mensagem visual tá, clara, gente, eu queria fazer próprias pizzas, né? Tipo, outro detalhe que passou batido por muita gente, porque eu também tá faltando... durante todo o filme, ele usa as mesmas roupas que vestia na noite, que Cadê? foi baleado pelo Vincent. O Gente, Shyamalan então, manipula a nossa percepção, alternando entre camisas, gravatas e casacos diferentes. Mas se você analisar camada por camada, agora eu vou ser cozinheiro. Eu acho que eu vou ter que ser cozinheiro, por causa que, tipo, demora muito. Não tô fazendo as pizzas direito. E é isso, é nisso. Menino, sai daqui. Eu vou ser o caixa. Não, o que eu posso ser? Eu acho que vou pegar aqui. Eu vou usar pepperoni. Agora, repara nessa cena que Malcolm chega em casa e sua esposa já está dormindo. Não, pra isso, agora eu acho que já pode. Massinha de frio saindo da boca dela. Ela acorda arrepiada e puxa sua coberta. Esse é um detalhe bastante sutil, como eu já até mencionei antes, mas que também já comprova que ela estava na companhia de um ser que não habitava mais o mundo dos vivos desde o Eu vou deixar falando em aqui. sutilezas, o Shyamalan também usou Gente, tô um jogo de enquadramento para desviar a nossa atenção de mais um detalhe que entregaria o grande segredo. Repara em como o Malcolm escreve nessa cena que ele usa a mão direita, mas na vida real o ator é canhoto, ou seja, ele escreve com a mão esquerda. Essa mudança não foi por acaso. O objetivo era evitar que o público notasse a mão esquerda do Malcolm, que é onde estaria a sua aliança de casamento. A falta do anel é um indício constante da morte do personagem, mas o diretor manipula nossa percepção utilizando enquadramentos muito específicos para evitar que os fãs mais atentos captassem esse detalhe com tanta facilidade. Espera, a gente fez uma pizza aqui errada. Detalhes e segredos que temos em um único filme. E todas essas escolhas são muito bem pensadas e calculadas. Eu fiz errado isso aqui, tipo, mensagem, não só não utilizando palavras, mas todo um conjunto de elementos que brincam com todos os nossos sentidos. Nada é por acaso. E é exatamente isso que eu ensino no meu curso, Decifrando o Cinema 2.0. Está com 15% de desconto que você pode adquirir agora mesmo, apontando o celular pro QR Code aqui na tela ou na descrição aqui embaixo. Ele é perfeito para você que quer entender mais sobre as experiências de grandes diretores, até mesmo se você quiser aprender a fazer os seus próprios filmes. Aproveita o desconto e vamos voltar pro vídeo. E falando em grandes diretores, o Shyamalan, com toda a sua genialidade, também usa a falta de interação física como uma ferramenta narrativa para esconder a verdade, mas de um jeito que vai além das cenas óbvias que provavelmente você deve estar pensando agora. Se liga só, se você observar com atenção, o Malcolm aparece em diversos lugares ao longo do filme. Na casa do povo, os corredores da escola, os bastidores da peça e até em um velório, mas ninguém nunca interage com ele. Ninguém esbarra nele, ninguém sequer reconhece que ele está ali. Tem uma cena que mostra isso com muita clareza, que é quando o Malcolm está sentado na sala da casa do povo, de frente para o livro. E como ele sabe acreditar que os dois estão esperando o garoto juntos. Mas eles não trocam uma única palavra. Quando o Cole chega, além sai de cena, o garoto fica travado, enquanto o Malcolm pede para ele se aproximar. Ele tenta puxar assunto, mas Cole começa a agir estranho. Ele evita falar e fica olhando na direção para onde sua mãe saiu. Nesse momento é um claro indício de que ele sabia que estava falando com um fantasma. Como ele não queria que ninguém, especialmente a sua mãe, soubesse do segredo, o seu silêncio na verdade era o receio de ser questionado pela mãe do porquê que ele estava falando sozinho. Além da pista de que o Malcolm também não estivesse sendo vítima nem ouvido pela sua esposa, tem mais um detalhe na direção de arte que deixa um alerta bem na nossa cara. A Ana está sempre vestindo uma roupa vermelha. Só que todas essas pistas que nós vimos até agora foram apenas elementos técnicos e visuais que só estão na cabeça do diretor para pegar de primeiro. Só que logo no começo do filme, quando a gente vê o Malcolm esperando o Cole sair da sua casa, bem ali já tinha a maior pista que entregava o grande segredo do filme. O Cole sai de casa, eu não sou muito entregador. Pode apressar. Ele entra na igreja, seguido de Será que eu já posso por isso? Não sei. Olha só para onde é que o olhar do Cole se direciona, para a barriga do Malcolm. Exatamente onde o tiro que ele havia levado pelo Vincent havia atingido. Mas tá, descobrimos que o Cole vê os mortos da forma como eles morreram. Gente, eu acho que eu não consigo ser vídeo.
vê o sangue espalhado na camisa, no local do ferimento. Ah, mas como é que a gente ia saber disso logo no começo, se essa informação a gente só descobre no meio do filme? Se você reparar bem, por diversas vezes, principalmente ao longo do primeiro ato, o Paul tem uma certa dificuldade de olhar para o Malcolm, porque há uma outra coisa que chama sua atenção, que no caso é o ferimento da barra. Como nessa cena, quando ele chega em casa, fica alternando entre se concentrar no rosto de Malcolm e desviar o olhar, ou nesta outra, onde Cole vê os corpos pendurados no corredor da escola. E até mesmo lá na primeira cena da igreja, durante a breve conversa entre os dois, Cole continua brincando com seus soldadinhos, mas os seus olhos não param quietos, como se ele tentasse não olhar para alguma coisa. Mas o último detalhe muito legal é a própria ambientação da cena. A igreja é um dos únicos lugares onde Cole se sente seguro, por isso ele vai para lá com frequência. O próprio diálogo da cena nos propõe essa interpretação. Quando Malcolm experimentou na Europa, as pessoas costumavam se esconder de pessoas más dentro da igreja, e logo na sequência, o Cole questiona se ele é médico. No fim das contas, entender essas coisas de direção só faz a gente perceber como o Sexto Sentido é um filme muito maior do que um simples suspense com fantasmas. O Shyamalan encerra essa história como uma sinfonia de almas encontrando descanso. O Malcolm ajudou o Cole a aceitar o seu dom, mas foi o Cole que salvou para ele a chance de cumprir a sua missão e finalmente vou ter que ficar também cortando a pizza, né? Mas o impacto dele continua, porque o Sexto Sentido não é só sobre demônios. Ele fala sobre tudo aquilo que a gente não consegue dizer até que seja tarde demais. Agora eu vou fazer uma pessoas que não conseguem deixar o passado ir embora. Deixa seu like, o seu hype, se inscreve no canal para mais análises iguais a essa. Um forte abraço, te vejo semana que vem. Vida longa assim. Muitas mães precisam fazer uma remessa para garantir que não faltará nada para o seu filho no final do mês. Fazer o seu negócio acontecer. Crédito seja desses serviços. Por isso que eu uso o Fetcom no PagBank. É ele que salva minhas vendas e segura as coisas aqui em casa. Com ele eu consigo receber qualquer um. É só baixar o app do PagBank. Tem todos os serviços do seu celular funcionando na maquininha. Aceita crédito e as principais bandeiras do mercado. Daniel Craig e Nicole Kidman estampam o pôster desse filme com mais destaque que a própria protagonista. Mas essa estratégia da equipe de marketing não foi o suficiente para levar as pessoas ao cinema nos Estados Unidos. O público já devia saber que esses atores teriam menos de 5 minutos de tela, ou talvez que o filme não faria jus ao livro e seria melhor esperar que a HBO fizesse uma série. Agora você vai descobrir por que o filme fracassou, mas primeiro, deixa o like, inscreva-se no canal e só então vem ver tudo de errado com a bússola de ouro. Bora pro vídeo! O filme começa explicando que há várias dimensões diferentes e é o pó que as interliga. Então por isso tem tanta gente interessada em pó na nossa dimensão. Um grupo de crianças persegue Roger. Ira salva o amigo jogando lama em Enzo, que ao responder acerta Hermanoteu. E até aí tudo bem, mas por que quando todos saem correndo, Hermanoteu está à frente do Roger? Ele não estava tentando pegar o guri também? E se ele se enfureceu com o Enzo, ele não deveria estar correndo atrás do Enzo? Essa brincadeira é tão confusa. Se dão valor às suas vidas, não tem mais nenhum passo. Usar este portão é pior do que tocar o timão de alguém com as mãos nuas. Mas vocês ainda estão a vários passos do portão. Então pode seguir, guri. Ela falou cedo demais. Eles fazem um acordo e Lyra invade um aposento para roubar a beca que ela prometeu e bem na hora, Jumentina aparece dizendo que o tio dela, Lord Asriel Bond, deve ser silenciado. E bem na frente de onde a guria está escondida, ele envenena o vinho do homem, que chega e vai beber o vinho bem à vista da guria, possibilitando a ela salvá-lo sem esforços. Conveniências, conveniências, conveniências. Então Bond finge que nada aconteceu e apresenta sua descoberta para a universidade, que a contragosto do magistério, que tentou matá-lo, apoia sua pesquisa. Já Lyra é apresentada a Nicole Coulter, que a convida para uma viagem enquanto Roger passeia com Enzo. Aposto e aposto.
Eu disse que não iam deixar ela sair da faculdade. Vocês estão de boa agora? O Roger não ia apanhar ou algo assim se a Lyra não cumprisse a promessa. Eles fizeram as pazes no livro e a gente tem que ter esse material de apoio para ir preenchendo as lacunas do filme. Mas o pior de tudo é que algumas cenas atrás, o Roger estava cagaciado devido aos sequestros de crianças canhentas como ele. E é caminhando por becos escuros à noite que ele se previne. Então tá bom. O Demon Leão Dourado de Nicole aparece e esgana a fúria do guri. Então no dia seguinte, Lyra recebe uma bússola do diretor. Sinto que deve ser sua. É de extrema importância que a senhora Guter não saiba que você a possui. Se é de extrema importância, tu acha que a melhor hora pra dar a bússola pra guria é logo agora que ela vai passar um tempo com a mulher? Então Lyra parte com Nicole e passa a ser tratada como uma filha, mas não demora pra elas quebrarem os pratos. E o que ela guarda naquele quarto? Temos que descobrir. Acho que não foi uma boa ideia. Vocês acabaram de entrar. O que fez tu te arrepender? Tu não imaginou que houvesse um quadro na sala? Então o bicho pula pra dentro do cesto de lixo. Julio, é só uma daquelas listas de convidados. Não, não é. Olha direito. Como é que a fuinha de dentro da lixeira conseguiu ler o que tinha nesse papel? As informações também estão em braille, por acaso? Gabinete de oblação básica. G.O.B. Gobblers. Ah, para com isso, filme. A fuinha entrou na lixeira, leu o nome da instituição, formou as siglas na mente e Gente, eu vou conectou saber com o entregador. apelido dado aos estranhos que estão Esse entregador, sequestrando gente, é crianças. muito O poder de dedução difícil. dela está mais acelerado que o poder do Sherlock, pois não tem tempo suficiente para desenvolverem uma investigação de fundamento. Deve ser por isso que isso virou uma série anos depois. É ela comanda os Gobblers. É ela quem comanda e é ela quem sequestra também. Agora- Sendo que ela teve que ir pegar aquelas crianças. Agora 40 eu anos de vou cinema e terminar agora meu não tinha nem turno. figurante pra sequestrar o Roger e o Enzo pra ela. Nossa heroína Eu vou terminar volta meu pro quarto, turno, encontra a Chica por com favor. sua bússola. A fuinha que agora Eu não tô passa, pega a bagaça e cansado, foge né? pela janela. Enquanto o macaco espera a guria passar e trancar a janela pra ir Cansada. atrás. Ele esqueceu que eles estavam no térreo e por isso pensou que ela não ia sair. Eu acho. Já a Nicole só compartilha quero a dor que secar. sua macaca sentiu. Espera, eu vou ser entregador. Quando a vê, já que Já quando tá os olhos explicado, não veem, vou se a mão tornar- não sente. A mulher sai Vou correndo querer no ser um tempo seguinte, entregador, tá bem não, afastada. Mas por que entregador. diachos o macaco não podia Ser abrir a janela? entregador. Nesse universo a tranca fica do lado de fora Então, pra como assim, facilitar pros entregador, eu vou pôr pra minha assaltantes. casa. A cada esquina, o líder dos perseguidores Pra tem minha que dizer casa. o caminho, Meu mas os carro. arrombados não conseguem apenas segui-lo. Ou será que isso só acontece quando eles estão prestes a se deparar com quem estão perseguindo? Ela entra em uma Eu tô na fábrica e cadeira acaba AB2. capturada, Será que mas ele... Ai, não é. Eu tô não é tão mal, pois bem na hora, ciganos surgem do nada para salvá-la. Detalhe Mercadinho tá imperfeito. C2. A dona Cineide avisa que os ciganos a estão protegendo a pedido de seu tio e leva a Lyra para o rei cigano. Mas tem alguma coisa que queremos contar. Não mostra pra eles. Ah, sim, agora que tu falou pra ela não mostrar, garanto que Depois eu ninguém vou vai querer editar saber minha o que a guria casa. tá escondendo. Lyra mostra a bússola de ouro e os ciganos explicam Estou como ela no deve usar para intervalo. encontrar as crianças que foram Sai. sequestradas. Estou no meu Enquanto isso, Lord intervalo. Cole chega ao reino Agora, dos né? Polares. Vamos apostar. E vou botar minha casa assim, dessa cor. Tudo bem que esses abobados o querem vivo, mas então pra que Agora, atirar e denunciar que estão atrás coisinhas. dele? Querem que ele saia correndo pra vocês se aquecerem um pouco com uma corridinha? Onde chega à beira de um precipício e acaba capturado. Já a Lyra é encontrada pelas moscas espiãs que parecem abelhas mecânicas. A primeira mosca punha Gente, já descansei um pouquinho, fiz a minha casa lá. Meu Deus, eu vim no lugar dos fornecedores. Eu não sei falar, né? Mas agora eu vou lá pra pizzaria. E como eu não tinha carro, tive que pegar lá do pouco, lá da pizzaria mesmo, né? Mas um dia, vou ficar jogando todo santo dia pra conseguir comprar minha garagem e um carro. Então vamos ficar fazendo isso até conseguir. Vou vir aqui, ó. Olha aqui meu carrinho. Carro sedã que custava $135.000. Mas não foi só marcas de lixo que é algo luxo que se interessaram. Pronto. Como agora ainda não é, Também atraiu eu ainda tô no intervalo. Ó, aqui, ó, no intervalo, eu vou fazer algumas coisas. da chegada da Lada no Brasil incomodou produtores de veículos nacionais, no caso o Gurgel, João Conrado do Amaral Gurgel, que era o dono da Ai, gente, eu queria comprar alguma coisa que não tá. Atenção, vou comprar alguma coisa quando tiver dinheiro.
gente, eu não tenho dinheiro ainda. Vamos ver por isso aqui, ó, mas tipo, muito dinheiro. Então ainda não, tá quase ficando de manhã. Última coisa. Nossa, muita coisa. Berçário. Tá, agora eu vou voltar pro meu trabalho, porque agora já tá de manhã. Só à noite que eu saio de novo. Então bora. Eu sou entregadora e espero que alguém fez uma pizza. Deixa eu ver. Não tem nenhuma pizza pronta. Gente, agora eu vou ser do gerente. A marca lançou o lendário Lada 2101, uma versão soviética do Fiat 124. Rústico, fácil. Cadê a sala do gerente? Eu quero entrar na sala do gerente. Cadê a sala do gerente? Décadas depois, a evolução É por aqui. É por aqui. Não, é por aqui. Deixa eu ver se é por aqui. Não é por aqui. Você caixa. O que você gostaria de pedir? Um segundo, por favor. Vai lá no teu Twitter, não. Eu vou ficar desse lado aqui. Acho que o menino dele vai demorar um pouquinho. Poderia entrar essa foto. Quando a dor na barriga aparece, não tem jeitinho. Tem Buscopan. O governo do Brasil está do lado do povo de São Paulo, trabalhando para melhorar a vida no interior. Da saúde. A Lada do Brasil foi criada em julho de 1990, pouco tempo após a reabertura comercial, e pisou fundo no acelerador, dando início à montagem da sua rede de estradas. Em 22 de outubro de 90, desembarcaram no Porto de Santos um carregamento de 3.028 veículos. A marca russa prometia carros rústicos, simples e baratos, basicamente o oposto do que as marcas premium de luxo ofereciam. E chegava também uma ousada campanha publicitária, várias campanhas publicitárias que chamavam a atenção. Sabe quando busca uma coisa resistente, confiável com nós? Uma fortuna. Eu sou uma coisa Pizza ou bebida? mas pra você é uma pastel à vontade. Você sabe usar. Caríssimo. Vou ver uma coisa. Vamos ligar, deixa eu terminar um pouquinho. Olha, minha pizza só tá com o mesmo contrito que eu. O Samara e o Niva. O modelo 2105 aqui foi batizado de Laika e Laika SW, respectivamente. Usava o motor no campo 4 segundos em linha, na posição longitudinal e arremessava com 74 cavalos. Mesmo com um visual ultrapassado da década de 70, até mais arcaico que carros brasileiros, eles chamavam a atenção de bastante gente devido a 3 fatores. O primeiro fator, fator novidade. Carro novo chegando, novidade, o povo gosta de novidade. Segundo fator, preço. Por incrível que pareça, o Lada Laika era vendido a um preço menor do que o Uno Mille. Você levava para casa um sedã Acho que agora portas com mais espaço. eu vou vir aqui. Até procurar. De um período de quase Para procurar a sala do gerente. O que é a sala do gerente? de uma hora para outra, termo reportado era sinônimo de estar
Agora eu sou uma gerente. Como é isso? É verdade. Eu sou uma gerente. Eu sou uma gerente. Eu sou uma gerente. Eu sou uma gerente. Eu nunca fiz com uma gerente. São baratas e espaçosas ou seja, esse preço super competitivo levou Eu outras sou uma marcas gerente. para mostrar praticando tanto que é a prática de vender um produto por preço abaixo do valor do mercado. Segundo as marcas, isso acontecia em lado a lado parte do seu preço Eu sou uma gerente. justificativa a comparação Tipo, qual é a noção pra ser uma gerente? É muito. Não. Eu sou gerente, então tipo, eu não tenho que fazer nada. Eu sou gerente. Eu vou subir essa torre. Não, Dentro das inovações da categoria. O Rex Samara, que era o mais moderno deles, foi lançado na Rússia em 1984 e ainda com o design original estava pronto para rivalizar com os concorrentes. já deu assim, eu já trabalhei um pouquinho e eu sou uma gerente. Sucesso e também um modelo Então. conversível chamado Ai. Natasha. Infelizmente não veio para o Brasil. Teria Eu quero ir para comprar um carro. conversíveis esportes aí nesse Eu não sei. a meta da Lada era vender 50 mil carros por ano. Sou Isso muito representava na época pobre. 6,5% Eu sou a gerente. primeiro ano, 15 mil Eu sou gerente. em maio, Não, eu quero continuar sendo gerente. E eu vou ver minha fábrica, gente. bagunça estampada diante da Avenida Sumaré em São Paulo. Nossa, daqui e eu tenho que catar muito. Eu tenho que sou gerente. Unidades descansadas. A meta era chegar na casa de algo entre 14 a 20% do mercado até 1995. E a possibilidade de construir uma fábrica. Agora, primo. Perdi meu dinheiro. Também não era Só um microfone, não gostei não. viabilizar Vou a vender. construção de uma fábrica. Eu vou ver na minha fábrica. Não, ainda vou continuar sendo ainda continuo sendo gerente. Aqui, ó. Sei. Eu não posso ter aquele, porque senão eu não posso ser uma gerente. Mas o percentual era bem menor, uns 30%. Eu vou ver, porque eu sou a gerente. Como seria se fosse igual hoje, né? Bom, Os colaboradores quero vir aqui. cumpriam com a gasolina. Além disso, também haviam reclamações nas redes de funcionários por falta de peças. Também algumas reclamações das prestações de serviço da rede nacional. O ex-gerente de inovação e marketing da Lara Agora eu vou sentar aqui. Gente, eu acho que eu vou poder terminar meu vídeo já por aqui, porque já tem 23 minutos. E foi isso, gente. impediu a isenção do IPI na venda